E agora, as aulas da educação infantil. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. E hoje nós vamos começar como? Com a nossa vinheta. Vamos lá! Investigação, experiência e conhecimento. E hoje nós vamos continuar o nosso processo investigativo, não é? Com o programa Saúde na Escola, não é? Que é um projeto maravilhoso que nós temos em parceria, né? A Secretaria Municipal de Educação com o quê? Os profissionais da saúde, isso mesmo, com a Secretaria de Saúde. Então, a Fundação de Saúde, isso mesmo. Então, nós temos essa parceria para o quê? Para levar um bom atendimento a vocês, para que vocês venham cuidar muito bem do corpinho de vocês, da saúde física, mental, não é? E ter uma vida saudável. Então, nessa aula, nós temos a parceria junto com as nutricionistas Gabriele e Bárbara, né? Que vieram o quê? Ensinar aqui um pouquinho, né? Dar dicas sobre uma alimentação saudável, ensinar para vocês um pouquinho o porquê dessa alimentação saudável. Então, vamos recebê-las e prestar bem atenção nas dicas, na aula que elas vão dar para vocês aí de casa. Vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui, para conversar um pouquinho com vocês, tá? Então hoje a gente vai falar sobre como é importante ter boas escolhas alimentares para ter uma vida mais saudável, uma vida mais cheia de saúde e para prevenir a gente ter doenças mais no futuro, tá bom? Então, por que a má alimentação é uma vilã na nossa saúde? Todo o excesso faz mal para a saúde, não é porque eu vou comer de vez em quando um chocolate, comer de vez em quando um salgadinho, que vai fazer malefícios para a nossa saúde, O que vai fazer mal é o excesso, se eu comer todo dia, se eu comer toda semana, então eu vou comer um chocolate, um salgadinho e um lanche. E isso faz mal também. É um tipo de cada alimento, mas são alimentos ultraprocessados, alimentos cheios de gordura, carboidrato, que vão trazer malefícios para a nossa saúde. Então, o excesso vai fazer mal. Você comer de vez em quando, um final de semana, tá tranquilo, tá bom? Então, a gente tem como facilitar a nossa semana, o nosso dia a dia para ter uma alimentação mais saudável, porque às vezes a gente pensa, mas preguiça, de pegar e descascar uma manga, de pegar e descascar um alimento, sendo que eu posso pegar o salgadinho e abrir, é tão mais prático. Então, por isso a gente tem que ter disciplina, tem que ter, regrinhas para poder estar conseguindo fazer essa semana mais saudável. A gente trouxe aqui algumas dicas, que é bem importante. Pega um domingo com o pai, com a mãe, para higienizar, vai no mercado, já higieniza todos os alimentos, higieniza as frutas, as saladas, para deixar tudo de uma forma mais prática para estar consumindo. Tem muitos alimentos que a gente pode consumir com casca, então, não vai ter problema. Então, a maçã a gente pode consumir com casca, a goiaba, então vai ficar bem mais tranquilo, não precisa nem descascar para estar comendo, é só ela estar higienizada, estar limpa que está tudo certo. Mas o que a gente pode fazer para estar facilitando isso no dia a dia? A gente trouxe aqui alguns exemplos para estar facilitando tanto da parte dos vegetais quanto da parte das frutas, tá? O que a gente pode fazer com os vegetais para eles durarem a semana inteira? A gente chama da técnica de branqueamento. O que é essa técnica de branqueamento? A gente está aqui com a água, a gente tem que sempre ter uma água fervendo e uma água gelada, de preferência com gelo. A gente vai ferver a água, isso é para o pai e para a mãe fazer, tá bom? Vai ferver a água, a hora que ela começar a ferver, a gente deixa lá, pega os alimentos, o brócolis, a cenoura, a couve-flor, a batata, a mandioca. Começou a ferver, a gente vai colocar na água e vai deixar ali durante 3 minutinhos, mas tem que ser na água fervendo. A hora que ela começou a ferver, a gente coloca, não pode ser antes, porque senão ela vai cozinhar os alimentos e não vai funcionar. Então, colocou ali, ficou os 3 minutinhos na água fervendo, a gente vai tirar e vai pôr direto numa água bem gelada, uma água com gelo. Tá? A gente vai pôr todo o alimento na água gelada e na água gelada a gente vai deixar por 1 minutinho só. Coloca lá no cronômetro no celular, no relógio, deixa 1 minutinho na água gelada. O que ele vai fazer? Ele vai ter um choque térmico, que esses alimentos eles vão durar mais tempo na geladeira.
Deixou um minutinho na água gelada, a gente vai tirar ele, vai colocar num outro recipiente, né? Vai dar uma secadinha nele com papel toalha e a gente pode congelar. Né? Esses alimentos aguentam uma semana inteira no congelador, a gente pode ir todo dia descongelando para estar utilizando. Isso a gente pode fazer também com o feijão, né? A pessoa pensa, se eu gosto de comer feijão fresquinho. A gente pode pegar o domingo, congelar, cozinhar todo esse feijão sem temperar, para depois, durante a semana, estar descongelando e comendo também, que ele vai durar bem e vai ficar bem bom. Outra coisa que a gente trouxe também para vocês aqui é a salada de fruta que a gente pode estar fazendo e guardando lá, pede para a mãe e para o pai fazer de noite para estar comendo durante o dia depois. A gente trouxe um exemplo aqui da manga, da goiaba, tá? E uma banana. Como que a gente faz essa salada de fruta? A gente pica bem as frutas, né? As frutas da sua preferência. É bom sempre ter vários tipos para ficar mais gostoso e também ficar mais rico em vitamina. E sempre frutas bem coloridas, não sempre da mesma cor, para ter mais um aporte de vitamina ali. Então a gente coloca, né, as frutas num potinho, de preferência um potinho com tampa. Coloca lá, a gente trouxe aqui também a banana. A banana eu vou picar aqui na hora, porque como ela oxida muito fácil, daí a gente pica aqui na hora a banana para vocês. E uma técnica para fazer com que a banana, a maçã não escureça e aguentem mais tempo é colocar uma fonte cítrica junto. A gente pode pôr, aqui a gente vai pôr o limão, mas em casa pode ser o limão, pode ser a laranja, né? Espalha bem a laranja, fica bem gostoso, porque fica bem docinho, fica mais gostoso ainda a salada de fruta. A gente coloca e mistura bem, come e fala, não quero mais, né? Tô cheio. Então a gente pode pegar, como a gente fez, né? Colocou o limão, que vai fazer com que as frutas durem mais, vai fazer com que elas não oxidem. A gente pode tampar ele, tem que tampar bem tampadinho e colocar na geladeira. Eles aguentam até 1, 2 dias na geladeira. Não é bom deixar muito tempo porque começa a ficar ruim também, né? Mas 1, 2 dias é tranquilo, tá bom? A gente trouxe aqui também para vocês um temperinho que às vezes a gente usa muito em casa, caldo, né, esses pacotinhos de tempero pronto, e acaba trazendo muitos benefícios para a nossa saúde também, porque tem muito sódio, tem muito componente químico que vai fazer mal, pode aumentar a pressão, mais para frente, fazer mal para o nosso coração. Então a gente trouxe aqui uma alternativa para vocês estarem fazendo em casa. Vocês podem ajudar o pai e a mãe a fazer, e esses temperinhos vocês podem sempre estar mudando, toda semana mudando para trazer gostos diferentes também, né? Esse é só um exemplo para vocês estarem fazendo. Como que funciona? Uma colher de sopa de sal, então vai ser só uma colher de sopa de sal, o resto vai ser tudo temperinho natural. Às vezes tem em casa também, pode utilizar, né? Tira, pica, deixa ele secar para poder pôr. Então, uma colher de sopa de sal, 5 colheres de sopa de alecrim desidratado, 6 colheres de sopa de salsinha desidratada, 6 colheres de sopa de manjericão desidratado e 6 colheres de sopa de orégano desidratado. Lembrando que vocês podem estar mudando isso aqui para o gosto de vocês, mas é sempre bom estar mudando, né, para conhecer novos sabores. Vocês vão pegar todos esses ingredientes, bater no liquidificador e pôr num potinho de vidro bem fechadinho. Isso dura tempo, como eles são secos, ele dura bastante tempo para estar utilizando e pode utilizar para temperar qualquer coisa, salada, arroz, carne, porque qualquer coisa ele fica bem gostoso e traz um gostinho ainda melhor para o alimento, tá bom? E né, tem várias receitas que a gente pode estar fazendo em casa de forma saudável, que é muito bom. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito de comer certos alimentos que acha que é ruim, mas não é, bem gostoso. Às vezes é bom fazer para experimentar, que depois que você come uma vez, você já não fica mais sem. A gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês, que é a aveia amanhecida. O que é a aveia amanhecida? É uma sobremesa, né, um prato bem gostoso de você estar comendo, você precisa fazer um dia antes para ele ficar bom. Como que você faz isso? Você pega a aveia, chia, que a gente já vai mostrar para vocês o que é, coloca num potinho com um pouquinho de iogurte natural e um pouquinho de leite. Coloca as frutas que você mais gosta, pode colocar banana, kiwi, abacaxi, morango, o que você mais gosta. Coloca tudo num vidrinho e tampa e deixa na geladeira de um dia para o outro. No outro dia ele vai ficar bem cremoso, vai ficar uma delícia para vocês comerem, tipo um pudinzinho assim, fica bem bom. Façam e depois contem pra gente se vocês gostaram.
A gente trouxe aqui também para vocês o sanduíche natural, que é bem facinho de fazer, né? O pão integral, aí coloca tomate, dá para pôr peito de frango, carne moída, salada, né? Bastante salada, que fica bem gostoso também. É um ótimo lanche da tarde para vocês estarem consumindo, né? No café da tarde. A gente trouxe também aqui, né, a salada de frutas, como eu já mostrei para vocês, que é bem facinho de fazer e fica bem bom. E ó, quanto mais fruta vocês colocarem, melhor ainda, porque vai trazer mais riqueza de nutrientes e sabor para a salada de vocês. Pode comer também depois do almoço, como sobremesa, né, fica super bom. Deixa eu passar. Também tem a torta salgada. A torta salgada vocês podem fazer de várias formas. Sempre tá bom estar utilizando, no almoço fez couve, fez beterraba, e os talos que sobram vocês podem picar e estar utilizando na torta salgada também, né? Porque eles têm bastante nutrientes e normalmente a gente joga fora, às vezes não come, não sabe que tem, e pode utilizar para outras coisas, mas pode sim. Pode fazer uma torta salgada de frango com talo de beterraba, talo de couve, folhinha de cenoura também. Então todos esses alimentos a gente pode estar consumindo, que não tem problema nenhum, né? Tem bastante vitamina. Tem também aqui as panquecas saudáveis. Olha que bonita que fica. Eu vou contar para vocês o que tem aqui, que vocês vão ficar de cara. Tem a panqueca de espinafre e a panqueca de beterraba. Já imaginaram comer isso aqui? Gente, fica muito bom e fica super colorido. Pense que legal ir uma visita na casa de vocês e vocês trazerem uma panqueca dessa, né? Eles vão ficar, né, de cara, que eles não vão nem saber o que tem ali. Fica super bom, fica super gostoso, super nutritivo e faz muito bem para a saúde também. Tá bom? Pode passar. E tem alimentos que normalmente a gente come frito e tem várias formas de fazer eles, né? Também assado, cozido. A gente trouxe aqui alguns exemplos que fica super bom, às vezes fica até mais gostoso que frito ainda. As carnes, né? A gente pode fazer assado, pode fazer cozido. O hambúrguer, pega a carne moída, né? Ajuda o pai, a mãe a fazer, molda lá, temperadinho, mas compra a carne moída mesmo para fazer o hambúrguer, que é bem melhor do que esses comprados prontos, que às vezes nem carne tem. Então compra a carne moída, faz o hambúrguer e coloca para assar no forno, que fica muito gostoso e ainda fica melhor do que frito, porque ele fica um gostinho de defumado. Batata, que tem a batata rústica, que tá na moda agora, né? A gente sai para comer, tem bastante lugar, batata rústica, é feita no forno. Então ele fica bem gostosa porque ela fica bem crocante. Pão na chapa, churros, bolinho de arroz, salgadinho, quibe, coxinha, todos esses salgadinhos a gente pode fazer de forma assada, que fica bem crocante e fica gostoso e é menos pior do que comer ele frito, que tem muita gordura e depois a gente pode até fazer mal, dá dor de cabeça por conta do excesso de gordura. A mandioca a gente pode fazer com uma batata também, chips de mandioca, que fica super gostoso para estar consumindo ali em algumas refeições, tá bom? Eu vou chamar aqui agora também para conversar com vocês a outra nutricionista, que é a Gabi, tá bom? Então, olá pessoal, eu sou a Gabriela, eu sou nutricionista também e eu vi que vocês já andaram aprendendo algumas coisas aí, né? Como facilitar o dia a dia aí na semana de vocês, para vocês estar conseguindo melhorar aí a alimentação, a quantidade de alimentos, né? A variedade principalmente, que é uma das coisas mais importantes para a gente estar comendo bem. Também vocês aprenderam algumas receitinhas diferentes, às vezes a gente acaba comendo sempre as mesmas coisas, mas nada melhor do que vir coisas novas aí pra gente estar experimentando, e o ideal é não ter medo de experimentar nada. Então aproveitem fazer aí e usem bem essas receitas. Também a gente viu aqui, né, alguns alimentos que infelizmente acabam sendo feitos muito fritos, que é aquele excesso de gordura, de óleo, que não fazem nada bem para a nossa saúde, mas agora a gente já sabe que dá para fazer ele de formas diferentes, até ali também igual o ovo, por exemplo. Vocês sabiam que dá para fazer o ovo quebrado, igual a gente quebra na frigideira, mas dá para quebrar direto na água fervendo, ele cozinha e fica uma delícia, às vezes fica até com aquela geminha mais mole, uma delícia. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode melhorar algumas receitas. Você acha que dá pra gente mudar uma receita que já vem pronta? Às vezes a gente tem uma receita que alguém apresentou pra gente, uma receita de família, alguma receita que a gente viu em algum lugar, na internet, no computador, na televisão. A gente quer reproduzir essa receita, mas quer dar uma modificada nela, quer deixar às vezes ela mais saudável, mais saborosa e principalmente mais nutritiva, que é o que mais vai importar pra gente. Então, assim, agora eu preciso que vocês utilizem muita criatividade
para que sempre que vocês vejam uma receita, vocês consigam ver ali como que a gente consegue trocar, consegue melhorar ali os alimentos que vem nessa receita, para que seja mais saborosa, mais nutritiva, porque né, a gente já viu aí ao longo das aulas que muitos alimentos eles acabam trazendo muitos prejuízos para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento, questão assim de doença mesmo, para que a gente vire adultos saudáveis. Então, a gente pensa em receitas, né? Um dos alimentos que mais tem em receita é a farinha de trigo, não é mesmo? Seja a receita doce, receita salgada, quase sempre tem aquela farinha de trigo branca que a gente usa em casa, aquela normalzinha. Só que essa farinha, né, ela é refinada, às vezes não faz tanto bem para a nossa saúde, principalmente quando consumida em excesso. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar substituindo essa farinha de trigo. Então existem várias opções, você não precisa assim cortar totalmente ela da tua alimentação, mas a gente pode estar fazendo algumas modificações. Então ao invés de utilizar na receita somente a farinha de trigo, a gente pode estar adicionando outros tipos de farinha que às vezes elas são mais saudáveis, mais nutritivas. Aqui tem um exemplo para vocês que é a farinha de aveia. É uma farinha bem gostosa, bem fácil de achar também, ela é super barata. Também pode ser utilizado, às vezes não tem o costume, compra no mercado normal mesmo, a farinha de trigo integral. Assim, sempre quando vocês forem procurar esses alimentos que são diferentes, dê uma passada em loja de produtos naturais, porque lá você encontra sempre com o melhor preço do que às vezes uma embalagem que vem fechada assim no mercado, aquelas empacotadas acabam saindo bem mais caro. Também o que nós temos nas receitas, né, nas doces, que vem uma grande quantidade de açúcar. O açúcar também nós já vimos os malefícios que eles trazem para a nossa saúde, principalmente em excesso, porque muitas coisas que a gente come tem açúcar. Então vai fazer um bolo, vai fazer um cookie, vai fazer uma torta, alguma coisa que seja doce e vá açúcar, a gente pode pôr outras coisas aí para dar uma melhorada. Um exemplo é esse aqui, ó. É o açúcar mascavo. Ele tem essa cor escurinha assim, mas ele traz um sabor bem gostoso. Ele tem um sabor diferente do açúcar normal, mas ele agrega sabor na refeição de vocês e às vezes é uma melhor opção. Também a gente pode estar adicionando uma maçã. A maçã, ela é bem docinha, então você pode estar batendo ela crua, às vezes na refeição, ou fazendo um purezinho de maçã. Uma outra opção muito boa também é a banana. A banana, não sei se vocês já perceberam a diferença, às vezes a gente come ela tá bem doce, às vezes a gente come ela tá mais ou menos doce. Então assim, quando a banana estiver começando a ficar escurinha, é o momento que ela tá ficando bem madura. Então vai ser a hora ideal de vocês utilizar ela para fazer uma receita, alguma coisa, para que vocês possam estar melhorando ela. Também nas nossas receitas, o que a gente pode agregar, mesmo que não tenha na receita. Não sei se eu acho que vocês não viram nunca dizendo numa receita fibras. Não é um ingrediente comum, mas é uma coisa que a gente pode estar adicionando, que às vezes não tem até muito um sabor característico, mas que vai estar adicionando mais nutrientes para essa refeição e vai estar melhorando muito ela. E as fibras, elas são muito importantes para a nossa saúde. Auxiliam na função intestinal, em vários benefícios assim para nós, e inclusive também no nosso desenvolvimento, né? Tanto físico quanto mental. Então, alguns exemplos de fibras. Aqui tem a chia. É uma sementinha bem pequenininha. Também como a chia, existe a linhaça. As duas são umas sementinhas, elas não têm muito um gosto forte, assim, então não é uma coisa que vai alterar muito em questão de sabor ou essa receita de vocês. Aqui também nós temos o psyllium. O psyllium, ele é diferente, ele também é como se fosse um farelinho, ó. E ele também pode ser adicionado em qualquer receita, ele não vai afetar o sabor assim da refeição de vocês, alguma coisa que vocês não vão gostar e vai estar agregando. E sempre que possível, adicionar fruta, verdura, no que vocês forem fazer. É uma receita salgada? Será que eu posso adicionar uma verdura? É uma receita doce? Será que fica bom eu adicionar uma fruta? Então, a partir de agora, tentar pensar assim,
O que será que eu posso fazer de diferente com essa receita? Será que eu consigo melhorar ela? Será que eu posso fazer de determinada forma? Igual lembrando dos exemplos dos alimentos fritos, então fazer assado. Por exemplo, a gente vai fazer um bolinho de arroz. Faz um bolinho de arroz, a gente pode pôr naquelas forminhas pequenininhas e põe para assar. Mas da mesma forma, em vez de fazer daquele jeito antigo, a gente pode estar adicionando mais legumes raladinho, tá adicionando uma fibra, tudo que possa agregar nesse alimento. Aí aqui voltando para a tela, a gente vai ver um exemplo aqui mais na prática, como que a gente vai conseguir fazer isso. Então aqui, por exemplo, um bolo de cenoura. Talvez vocês já conheçam, já tenham comido um bolo de cenouras, até nas escolas costuma ter bastante. E os ingredientes básicos de um bolo de cenoura, o que que vai? Uma meia xícara de chá de óleo, 3 cenouras médias raladas, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó. Então ele é um bolo bem fácil aí, pedir ajuda pro pai, pro irmão, para quem mora com vocês aí. Então assim, pega os ingredientes, bate tudo que é líquido, você bate junto. Vai bater o óleo com o ovo ali, depois mistura o que é os alimentos secos que a gente chama, né? Que é o trigo, o açúcar, o fermento, enfim. Mistura, põe numa forma e assa. Ele é super fácil. Assim, um bolo bem comum que eventualmente a gente come, mas e daí? Como será que eu posso melhorar esse bolo? Vamos tentar fazer isso junto? Vamos lá no próximo slide para a gente ver como que a gente vai conseguir fazer isso. Então aqui, lembra que eu falei para vocês, um dos que mais tem dos ingredientes que mais tem nas receitas é o açúcar e a farinha de trigo. Então aqui na nossa dita e feito, né? Claro que tem. Então aqui, por exemplo, ele pede 2 xícaras de chá de açúcar. Você pensa, e agora, né? Como será que eu posso melhorar isso daí? Então vamos lembrar das opções. Ali tem várias opções, mas aqui a gente poderia, são 2 xícaras de chá de açúcar. Então eu poderia utilizar 1 xícara do açúcar mascavo e adicionar uma maçã, ou às vezes até adicionar uma banana, para ajudar a estar adoçando aqui esse nosso bolo. Aí depois ele pede 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. E agora, né? O que a gente pode fazer? Ou eu poderia pôr só a farinha de aveia, eu posso pôr a metadinha também, igual a gente fez com o açúcar. Pôr um pouco de farinha de trigo integral, um pouco da farinha de aveia. Aí vocês podem estar utilizando a criatividade de vocês para estar fazendo isso. E também, nada me impede de pôr umas frutas picadas. Às vezes é um bolo doce, por mais que seja de cenoura, é um bolo doce. Então, as frutas doces, elas viriam muito bem aqui também. Às vezes eu quero pôr maçã picada no meio da massa. Quero pôr banana picada no meio da massa. Ou às vezes por cima, fazer uma decoração legal aí no bolo. Vocês também podem estar fazendo tranquilamente. Aí depois, para preparar, é a mesma coisa. Então, agora a gente vai para a nossa atividade. Eu quero ver se vocês vão ter uma ideia aí de como que vocês vão conseguir fazer. Agora, para dar uma diferenciada, a gente fez uma receita doce, agora a gente vai fazer uma panqueca, que é uma receita salgada. A ideia é a mesma. Vamos ver, vamos identificar aí o que a gente pode substituir, o que a gente pode melhorar nessa receita, e daí depois a gente vem para corrigir. Mas basicamente é assim. Vejam aqui de ingredientes o que nós temos. Por exemplo, a panqueca, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de leite, 3 ovos e 1 pitada de sal. Então, o modo de preparo, né, aí fica a critério dos pais de vocês, dos responsáveis, de quem for fazer, vocês podem estar meio auxiliando ali, né? Então, você vai bater todos os ingredientes no liquidificador, vai pôr numa frigideira para estar dourando dos dois lados e o recheio é a gosto. Então, vai o tempinho aí de vocês para vocês fazerem numa folha, algum lugarzinho aí, como é que vocês conseguem melhorar essa receita e a gente já volta para corrigir.
pessoal, vamos corrigir nossa receita, vamos ver aí quem que usou mais a criatividade e vamos ver como que ficou. Então aqui, desse lado, são nossos ingredientes originais, que é o que foi passado, que é o basicão de fazer uma panqueca. Aqui é como que a gente pode melhorar ela. Então aqui, por exemplo, falava 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Então, beleza, se é 2 xícaras de farinha de trigo normal, vamos pôr uma de farinha de trigo integral e 1 xícara de farelo de aveia e também pode ser a farinha de aveia. Só cuidado para não usar aquela aveia muito grossa, porque senão às vezes não dá muito liga na massa. Aqui pedia 2 xícaras de chá de leite. Isso também é bem importante para quem às vezes é intolerante à lactose, tem algum problema aí no intestino, assim, que não aceita muito bem a lactose. Pode ser feito tranquilamente com água essa receita. Ali os 3 ovos. E daí o que a gente adicionou aqui de diferente? Então, uma meia xícara de beterraba para ficar aquela panqueca bem bonita que vocês viram a foto agora há pouco. Uma colher de chia, que é nossas fibras, que poderia ser o que mais? A linhaça, poderia ser o psyllium, poderia daí ser o farelo de aveia um pouquinho mais grosso assim, só para agregar um pouquinho dessas fibras. E aqui uma pitada de sal, e lembra da nossa receitinha do sal de ervas. Então, sempre que vocês forem temperar alguma coisa, sempre, se vocês não tiverem pronto o tempero de ervas, tentem adicionar as ervas primeiro. Às vezes coloca um pouquinho de orégano, coloca um pouquinho de manjericão, um pouquinho de alecrim, aí põe um pouquinho de sal, porque a tendência é vocês utilizarem menos o sal. Então, faz tudo, põe os temperinhos, põe um pouquinho de sal e experimenta. Aí, se for necessário, põe mais um pouco. Mas o ideal é sempre deixar por último. E numa receita salgada assim como essa, vocês poderiam adicionar couve, poderiam adicionar espinafre, poderiam adicionar assim vários tipos de verduras e legumes, enfim, para estar agregando cor. Fica uma receita bem bonita, sabor e vai ser bem nutritivo. E lembre sempre de caprichar no recheio. Quando for preparar, se for preparar alguma coisa com carne ou um refogado de legumes, alguma coisa, cuidar na quantidade de óleo, não exagerar assim. Tudo, na verdade, que for ser feito na cozinha, não precisa ser feito com muito óleo. O ideal é sempre o mínimo possível, só umas gotinhas ali. E sempre que vocês puderem, adicionar legumes naquilo, adicionar verduras, igual, por exemplo, eu vou fazer um refogado de carne moída. Então, pegar tudo que tem na geladeira, pôr um pouquinho de cada coisa, não esquecer dos talos, não desprezar o talo das hortaliças, porque eles são muito nutritivos, agregam muito para a nossa saúde. Então, é isso, pessoal, nossa atividade. Agora eu vou chamar a Prof. Dirce para ela dar continuidade aí na nossa aula. E aí, alunos? Tenho certeza que vocês aproveitaram muito essa aula com as nutricionistas Gabriele e Bárbara, né? Anotaram tudo direitinho? Coletaram as evidências? Mas eu tenho certeza que sim. Então, para isso, vocês têm uma atividade. Vamos ver qual que é a atividade de hoje? Então, nessa atividade, vocês vão ler com atenção a primeira coluna. Vamos lá? Consequências da obesidade, ações para prevenir a obesidade, alimentos que devo preferir, alimentos que devo evitar. E vão relacionar com a segunda coluna. Então, ali na segunda coluna, problemas no coração, coluna, articulações e também na respiração, alimentos in natura ou minimamente processados e grãos integrais, diabetes mellitus, pressão alta e diminuição na autoestima, alimentos ultraprocessados, doces e refrigerantes, respeitar os horários das refeições e não exagerar na quantidade de comida, alimentos calóricos como salgadinhos e hambúrgueres, e o próximo, né, frutas, verduras e vegetais, e por fim, né, o que está na segunda coluna? Praticar alguma atividade física e evitar passar muitas horas sentado em frente ao computador ou TV. Então, vocês vão relacionar, vão fazer o ligue e vocês têm 10 minutinhos para realizar essa atividade. Vamos lá?
aí, crianças, acertaram tudo? Eu tenho certeza que sim. Vamos para a nossa correção, então? Prestem atenção. Então, na nossa correção, né, vamos ver como que ficou. Consequências da obesidade. Vamos ver como que ficou? Problemas no coração, coluna, articulações e também na respiração. Será que tem mais algum item aqui? Vamos verificar? Isso! Diabetes mellitus, pressão alta e diminuição na autoestima. E o próximo, será que tem também? Vamos ver, verificar? Né? Quais que são as ações para prevenir a obesidade? Respeitar os horários das refeições e não exagerar na quantidade de comida. Será que tem mais um aí? Vamos ver? Isso! Praticar alguma atividade física e evitar passar muitas horas sentado em frente ao computador ou TV. E o próximo? Vamos ver? Alimentos que devo preferir. Já tinha preenchido, tá correto? Que bom! Alimentos in natura ou minimamente processados e grãos integrais. Será que tem mais uma resposta? Vamos ver? Tem sim! Frutas, verduras e vegetais. E agora? Será que nós temos mais um? Temos alimentos que devo evitar. Então, aqui nós temos alimentos ultraprocessados, doce e refrigerante. Tem mais um, será? O que vocês acham? Tem sim! Alimentos calóricos, como salgadinhos e hambúrgueres. Então, né, nós realizamos a correção na nossa atividade. E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. Mas a professora Dirce aqui, né, está pensando, será que nós não temos que aprender um pouco mais? Então, para isso, a Prof. Dirce vai colocar a máscara e vai chamar um pouquinho também, novamente, né, as nutricionistas. Só um minutinho para a professora colocar a máscara. E aí, crianças, viram que aula legal? Quantas coisas vocês aprenderam? E aqui, né, está novamente as nutricionistas Gabriele e Bárbara, né? Para o quê? Para dar mais algumas dicas a vocês, não é? Porque a gente estudou tanto, né, nutricionistas? E eu acho que eles poderiam aproveitar melhor um pouquinho, né, a aula, ampliar os conhecimentos deles. Tem mais alguma dica em relação a essa alimentação? Então, assim, o que a gente mais quer que vocês façam? Usem muita criatividade, principalmente. Aí, quando for comer, quando for ajudar aí os pais, os responsáveis por vocês, preparar uma refeição, ajude, dê ideias. E não tenham medo de experimentar alimentos novos, alimentos saudáveis. Às vezes a gente fica um pouco de medo de experimentar coisa nova, né? Mas aí depois que come a gente gosta. Então pense que é um alimento novo, é um alimento a mais que vocês vão estar experimentando. E usem e abusem aí da criatividade, criem receitas novas, criem receitas aí que vocês podem até dar o nome de vocês para ela. Exatamente, né? Sempre lembrando de fazer sempre uma refeição colorida, com bastante cor, para ter bastante vitamina e como a Gabi falou, sempre, né, buscar experimentar coisas novas, porque às vezes vocês olham pra cara e acham que não gostam, mas nem sabem que gosto que tem, né? Então tem que experimentar várias formas de preparo, porque cada preparo também, o alimento tem um gosto às vezes diferente, então tem que sempre abrir a cabeça, né, abrir os horizontes e estar experimentando sempre para daí dizer se você realmente gosta ou não gosta, tá bom? E experimentar, crianças, é fundamental, assim como o quê? Reaproveitar os alimentos. E claro que as nutricionistas podem explicar muito melhor que a professora, não é? Porque nós estamos o quê? Aprendendo com elas. Como que nós podemos reaproveitar esses alimentos? Igual assim, por exemplo, a gente fez uma saladinha de fruta hoje, não fez? Igual a manga, que tem aquela casca grossa, ela é difícil de mastigar, às vezes não fica muito bom. Vocês podem bater essa casca, vocês sabiam que vocês podem bater e fazer um suco, igual os talos que a gente fala muito, a questão das cascas, muita coisa a gente pode estar aproveitando em receitas, vai fazer uma farofinha, alguma coisa, um arrozinho, vocês podem estar utilizando e lembrar da higienização, que é muito importante. Então, o alimento ele deve ser bem higienizado, a gente chama de uma água clorada. Então tem que ter essa correta higienização para que a gente possa estar ingerindo esses alimentos com segurança. Exatamente, né? Como ela falou da higienização, às vezes os pais têm costume de
vou lavar só, eu coloco de molho no vinagre. Isso, na verdade, não adianta nada. Tem que fazer a higienização correta, como a Gabi falou, deixar na água, né, com hipoclorito para ele fazer toda a higienização correta e matar todos os micro-organismos que vão trazer malefícios para a nossa saúde. Bom? Vejam, crianças, quantas dicas importantes e até relacionado o quê? Ao reaproveitamento dos alimentos. Veja como é importante a gente conhecer sempre mais, não é? As dicas das nutricionistas são fundamentais, não é? Para que vocês tenham uma alimentação saudável e a professora disse também, claro, né? Vocês, crianças, a família de vocês, os colegas de vocês e os professores e professoras. Todos nós precisamos o quê? Aprender e reaprender um pouquinho como nós devemos ter alimentação saudável, né? Como é importante beber água e praticar atividades físicas, não é? Então, com as dicas das nutricionistas, né? Eu quero dar um tchau para vocês e elas também vão dar, né, o tchau e seus últimos recadinhos. Prestem atenção. Então, tchau, pessoal. Obrigada por esse momento. Espero que vocês tenham aproveitado e a partir de agora que vocês saibam fazer melhores escolhas alimentares. Isso daí. Tchau, pessoal. Né? E façam essas receitas em casa, ajudem o pai, a mãe, né? Peguem um final de semana para estar experimentando, para depois vocês contarem pra gente se vocês gostaram, né? Se realmente fizeram, às vezes fizeram alguma diferente, né? Sempre contem aqui pra gente que a gente gosta de saber, tá bom? Tchau, tchau, crianças. E até a próxima aula de Ciência e Natureza. Tchau. Tchau.